Olá, bem-vindo ao podcast Ser o Melhor de Mim. Meu nome é Sara Sofia e eu iniciei o meu crescimento interior a nível físico, mental, emocional e espiritual há cerca de 3 anos atrás. E por todos os benefícios que isso me trouxe, por tudo o que mudou em mim, por tudo o que melhorou na minha vida, eu decidi criar este podcast para partilhar histórias, superações, vidas, e que as histórias destas pessoas com quem eu vou conversar te inspire, te dê força e te faça despertar algo novo dentro de ti, que te ajude a que te tornes uma melhor versão de ti próprio. É este o meu objetivo. Gratidão. Olá, hoje vou ter aqui comigo uma pessoa que é muito importante e muito especial para mim. Foi uma pessoa que há quase 3 anos atrás me ajudou a sair do fundo do poço onde eu me encontrava. Graças a ela, eu aprendi a amar-me, aprendi a escutar-me, aprendi a aceitar-me tal como eu sou. Aprendi a conhecer-me verdadeiramente e a trabalhar todas as crenças limitantes que existiam dentro de mim. Ela capacitou-me para tudo o que eu estava a lidar naquele momento, deu-me as ferramentas necessárias para eu poder superar-me e superar as dificuldades que estavam na minha vida naquele momento, e essas ferramentas ficam para a vida. Portanto, ela acabou por me capacitar para tudo o que ainda iria acontecer na minha vida. Sou-lhe profundamente grata por tudo o que ela fez por mim, por tudo o que ela me ajudou, e por elas ter aceito estar aqui comigo. E estou de coração cheio por vos poder dar a conhecer uma pessoa tão especial, por vos poder dar a conhecer a Susana Encarnação. A Susana é enfermeira, especializou-se em enfermagem de reabilitação, mas além disso ela fez muitas outras formações, como por exemplo técnicas de arotifar, reiki, masoterapia, quiromassagem, shiatsu, drenagem linfática, massagem desportiva. Ela é certificada em alta performance de coaching internacional. A Susana possui certificação quântica, certificação em técnica EFT, em hipnoterapia, trabalho com reprogramação mental e vibracional e recentemente fez formação em análise de perfil comportamental. Ela tem muito mais formações do que aquelas que eu referi, mas para o tema do podcast achei que estas seriam as mais relevantes. Ela é um ser humano gentil e doce, que se entrega de corpo e alma a tudo o que se dedica. E sei que esta conversa vai fazer a diferença na tua vida, porque ela fez a diferença na minha. Desfruta! Olá! Olá! Seja bem-vinda! Obrigada! Ao podcast Ser o Melhor de Mim. Estás a estrear cenário. É verdade! Obrigada! Quanta gratidão! Pronto, e eu queria começar pedir-te para tu falares um pouco de ti. E quem é a Susana Encarnação? Oi! Então, quem é a Susana Encarnação? Uma das perguntas mais difíceis, talvez, de responder, porque nós somos muita coisa, mas eu costumo dizer que eu estou Susana Encarnação nesta vida, nesta experiência, e eu sou alguém muito curiosa desde sempre por estes assuntos do poder da mente, do ocultismo, da espiritualidade. Eu recordo-me ser criança e muitas vezes pensar
para mim, olhar o horizonte e pensar, isto da vida deve ser muito mais do que isto. Eu lembro-me de ter esta percepção de perspectiva enquanto miúda, pequenina, e ver aquele movimento, e que agora hoje em dia é muito mais, não é? De ir para o trabalho, de todo aquele movimento dos adultos. Sim. E de eu julgar, não, mas isto, a vida tem que ser muito mais do que isto. Então, eu sempre fui muito curiosa e tive sempre muito este questionamento dentro de mim. Esta coisa de, isto é muito mais do que aquilo que nós estamos a ver com os nossos olhos e sentir com os nossos sentidos. Pronto, fora isso, alguém que teve uma infância muito feliz, tive também aqui uma questão que me marcou muito, que tem a ver com uma doença crónica da minha mãe e que acabei por amadurecer emocionalmente também mais cedo, talvez por isso, por tudo o que foram experiências e vivências, porque eu acompanho e acompanhava muito já desde cedo a minha mãe nessa circunstância, enquanto doença crónica, e pronto, e sempre fui uma miúda muito atinada, e acho que até muito madura para aquilo que era a idade. E pronto, e a vida foi correndo. E aqui estamos. Fantástico. És enfermeira? Sou enfermeira. Especializaste em enfermagem de reabilitação. Sim. E eu pergunto-te, quando estavas no curso, tu sentias, é isto? É mesmo isto que eu quero fazer? Ou achavas que faltava ali qualquer coisa? Olha, eu sempre achei que faltava qualquer coisa, e por isso é que fui sempre buscar, paralelamente, este desenvolvimento pessoal, muito por mim, porque tive sempre muita necessidade de respostas a esta questão de, não, isto é muito mais do que isto. Mas eu lembro-me que o entrar na área da saúde, eu tive ali tinha ali uma dicotomia, portanto, eu na adolescência, quando nós temos que escolher, eu estava naquela indecisão de ou eu adorava matemática, ou vou para a matemática, e eu fechava os meus olhos, porque eu desde muito cedo tive este hábito de fechar os meus olhos e de me visualizar. Que giro! É verdade. E eu via-me em duas situações, que era o meu exercício para testar qual é o caminho que eu vou seguir agora. E então eu via-me vestida toda muito formal, como na área portanto, da matemática, a trabalhar com números, e depois via-me de uma outra forma, portanto, de farda e a cuidar do outro. E eu recordo-me de fazer este exercício, porque de facto eram-nos exigidos que a gente escolhêssemos para onde é que nós quereríamos ir, não é? E eu lembro-me o ponto que foi importante e chave para me decidir foi eu imaginar que ia levar uma vida sentada a uma mesa e a trabalhar com números, e a outra opção era lidar com pessoas e ter um sorriso e levar ao outro um sorriso e o cuidar, porque o cuidar também teve sempre muito presente. Este sentimento de cuidar o outro foi algo que sempre me agradou muito. E às vezes o cuidar é cuidar na simplicidade, no poder ajudar numa coisa muito mínima. Então eu vou para a saúde, acabo por decidir ir para a saúde, até porque no momento, antes de me candidatar à faculdade, à universidade, eu até fui ter uma experiência de trabalhar no verão num hospital para ver como é que era o ambiente e se eu efetivamente me sentia bem ali. Ok. Então foi muito giro, foi uma excelente experiência e depois acabo por entrar mesmo em enfermagem. E durante esse verão fazias o quê, mais ou menos? Olha, como eu era muito, lá está, curiosa, achava uma certa graça, e então assim, eu trabalhei como assistente operacional, na altura as auxiliares, não é? Eu apoiava a parte de enfermagem e depois iam-me ensinando umas coisinhas, porque falavam comigo, porque viam a minha curiosidade em saber um pouco mais, e portanto foi muito importante eu passar por essa experiência, porque vi de perto a necessidade de cuidar do que é, de cuidar da pessoa em estado de doença, e nem sempre é fácil, não é? E já muito nova, portanto eu teria para aí uns meus 17 anos, eu percebi que aquilo era um caminho que poderia ser o meu caminho.
claro que este gosto por tudo o que era integrativo, porque eu já sempre tive tudo o que eram terapias holísticas, terapias integrativas, na altura falava-se muito nas energias, mas era uma coisa, falava-se muito, mas de uma forma ainda com algum preconceito, não é? Sim. Hoje felizmente já nem tanto, e na altura eu sempre tive este interesse, portanto eu procurei sempre paralelamente fazer outras coisas, frequentar cursos, tudo o que tivesse a ver com desenvolvimento pessoal, e também para me capacitar enquanto depois já enfermeira ajudar o outro, porque isso foi uma coisa que sempre tive muito presente, porque no ambiente hospitalar eu sempre tive alguma sensibilidade, portanto, para tudo o que era energias, eu tive muita consciência, tinha muita consciência de o que é que me fazia sentir bem e o que é que não me fazia sentir bem, e com a exigência do que é o estado de doença e todo aquele ambiente, eu tinha muita necessidade de procurar fazer Reiki, e que fiz, quando ainda não sabia falar em Reiki, como se houve agora, não Sim. havia ainda na altura nos hospitais, como felizmente já está integrado como terapia agora, mas ia sempre procurar novas formas de me sentir bem, de estar mais alinhada comigo, para poder também dar aos outros e sentir-me bem com os outros. Portanto, a enfermagem entra muito aqui nesta questão de pela exigência do trabalho, do dia-a-dia, eu procurar estar bem comigo, e então eu procurar fora terapias, formações, workshops, retiros, para me conseguir equilibrar. Ou seja, tu acabaste por... eu queria te perguntar quando é que tu percebeste, não é, o impacto do trabalho energético, mas no fundo tu tinhas isso dentro de ti quase como algo inato. Eu tenho, é verdade. É muito verdade. Talvez porque a minha mãe, eu bebi muito isso também da minha mãe, essa sabedoria, esse conhecimento, mas também porque eu sinto mesmo assim, é quase como algo inato. Tive muita percepção desde cedo dessas questões, e depois comecei logo a ler. Portanto, eu lembro-me que na minha adolescência eu lia livros de espiritismo, de Brian Weiss, de um psicólogo extraordinário que tem uns livros, tem livros fantásticos, Joseph Murphy. Portanto, e o Joseph Murphy tem o tão conhecido O Poder da Mente Inconsciente, e portanto lia muito já sobre isso e sobre essas questões do poder da mente, das emoções, de como reprogramarmos a nossa mente, tanto que eu tenho a minha primeira experiência de reprogramação mental aí aos meus 15 anos. E, portanto, sim, comecei muito cedo, mas o que se passa é que depois a vida acaba por nos levar por os caminhos mais esperados, no sentido em que, ok, depois estudas, terminas um curso, vais começar a trabalhar, e eu passei por esses processos todos, depois, quando iniciei a minha profissão, eu trabalhava cheguei a trabalhar em vários sítios, achava que tinha que estar muito para o outro e dar o meu melhor, e o meu melhor era muito o pilar do trabalho, só que muitas vezes o trabalho levou-me a descurar-me de mim mesma. Okay. E sempre que eu não tinha tempo aos meus rituaizinhos, porque eu sempre fui, e aí também muito pela minha mãe, por a influência da minha mãe, sempre tive os meus rituaizinhos, sempre andei com um terço, e fazia na altura eu não sabia que aquilo era reprogramação, mas eu já dava comandos através do terço. Eu não fazia a dita reza convencional. Eu dizia coisas a mim própria e repetia, portanto, de uma forma muito intuitiva, mas no fundo aquilo era reprogramação mental. Eu tinha assim um conjunto de rituais que fazia desde a minha adolescência, desde muito pequenina. Aliás, eu lembro-me que aí aos meus 10 anos eu lia a Bíblia, a verdade, como forma de eu sentir proteção para mim e para a minha família, e também a cura da minha mãe. Eu tirando o que lia na catequese, ela está ali.
Olha só. Tirando o que lia na catequese, já tentei lê-la do início ao fim, mas não consegui. Eu tinha um ritual que era antes de me deitar, e claro que eu lia, não percebi nada daquilo. Ok. Só que eu tinha para mim, se eu lesse aquilo, é como se eu estivesse conectada a algo maior e que eu ia ter a minha proteção e a proteção da minha família. Okay. E a minha mãe sempre teve uma Bíblia aberta em casa. E então, nós nunca fomos de frequentar muita igreja, é engraçado. Mas havia uma certa espiritualidade, não tanto religiosidade, mas espiritualidade que a minha mãe me trouxe, e eu desde muito pequenina me percebi disso. Portanto, eu percebi que aquele era um livro que na minha percepção era sagrado, então eu vou ler um bocadinho. Então todas as noites eu obrigava-me a ler um bocadinho. Portanto, aquilo havia ali um ritual de conexão. E o trabalho, mais tarde, esta euforia de turnos que a profissão exige, trabalhar em 3 sítios diferentes, esta loucura, este automatismo, por isso eu falo tanto em automatismo também nas minhas redes sociais, do sairmos do automatismo, porque eu vivi muito isso, e quando eu entrava nestes automatismos em que eu não tinha tempo para os meus rituais, eu sentia a tal desconexão, e aí entrava o quê? Entravam os desequilíbrios, e eu percebia isso nitidamente. Entravam doenças, que normalmente até entrava quando eu entrava de férias, portanto havia um padrão. Ok. Porquê? Porque era quando o corpo relaxava, que eu me permitia aí sentir, então entrava tudo. Entrava amigdalites, entrava tudo. Portanto, era assim uma coisa, era padrão mesmo. E eu percebia isso, era o corpo a pedir uma fatura, não é? De um desequilíbrio, quando eu me desconectava mais de mim, da minha espiritualidade, do meu eu. Então, a profissão sempre foi muito importante neste sentido, porque sempre me obrigou, pela sua exigência, e pelo todo o desequilíbrio que me trazia, A manteres o teu equilíbrio interno. a obrigar-me a ir buscar o equilíbrio de outra forma. É engraçado. Felizmente hoje eu ainda me mantenho no ativo enquanto enfermeira, obrigatoriamente de uma forma muito mais desacelerada, nem poderia ser de outra forma, mas de facto a enfermagem trouxe muito a exigência de trabalhar esta expansão de consciência daquilo que eu sou, o que é que eu estou aqui a fazer, e de nunca me desconectar de mim. Uau! É extraordinário, porque no meu caso, por exemplo, a minha profissão também é super exigente a nível físico, é mais psicológico e emocional, e no entanto eu nunca tive, até começar a trabalhar contigo, não tinha simplesmente essa capacidade, e então o desequilíbrio só ia crescendo. É isso. E nós, eu costumo dizer, e nós entramos no modo de sobrevivência, completamente adormecidos. Exatamente. Apenas a corresponder ao dia-a-dia, às tarefas do dia-a-dia, isso para mim era assustador. A reagir ao que acontece. Sempre a reagir. Sem controle nenhum. Sem controle nenhum. É como a negligenciar completamente todo o poder interno que nós temos dentro de nós, os recursos. E repara, eu estava-te a dizer que eu li livros e fiz a minha primeira experiência de reprogramação aos 15 anos, sensivelmente, e já lia antes disso, e já tinha esta percepção e consciência do que é esta conexão. Mas ainda assim, com este conhecimento, era muito fácil entrar neste automatismo, porque nós somos quase levados a isso na vida, nesta agitação, e agora cada vez mais, com esta euforia da evolução tecnológica das redes sociais, que tem coisas extraordinárias, que nós podemos chegar ao outro lado do mundo e ter acesso a informação maravilhosa, mas por outro lado, se permitirmos, nós também vamos ser engolidos por este estímulo constante avassalador, e que se nós não pomos travão, nós não vamos ter tempo nunca para nós, e estaremos cada vez mais desconectados do nosso eu e da simplicidade que é viver a vida, e acessarmos a recursos internos gratuitos que estão sempre cá e que a gente simplesmente não olha para eles. E isso é uma coisa que eu tinha muita consciência desde cedo, só que ainda assim, sabes quando tu vais no rebanho? Sim. Sabes quando... Porque eu própria também
Eu lembro-me daí aos 20 e poucos anos de pensar o que é que seria efetivamente o ser mais feliz? Qual era o caminho? Era eu ser o mais altruísta possível no meu dia-a-dia, trabalhar muito, estar sempre para os outros? Ou era efetivamente eu tomar outras opções? E eu paguei fatura, e porque muitas vezes esqueci-me de mim em prol do outro, e efetivamente a vida é tão sábia que nos vai ajudando a afinar o caminho. Mas mesmo com todo o conhecimento que começou desde cedo nestas temáticas, eu vi-me muitas vezes desconectada de mim. Então imagina quem nunca teve interesse, nunca leu nada, nunca precisou de... porque a vida foi correndo e foi apenas correspondendo àquilo que lhe ensinam, portanto, que é o estudar, o trabalhar, o casar, o ter filhos, é aquilo que é o esperado, não é? Só que a vida, realmente a gente vem cá para despertar. Eu acredito mesmo que nós vimos cá para despertar os nossos maiores potenciais e viver uma vida extraordinária. E eu acredito mesmo nisso. E é por isso que eu desenvolvo este trabalho e saio da minha zona de conforto para ajudar as outras pessoas também a verem isso, porque eu trouxe isso para a minha vida, comecei a aplicar estes conceitos de uma forma mais persistente, de uma forma mais disciplinada, e eu comecei a ter muito mais consciência do poder da manifestação e da cocriação da nossa vida. E é isso que eu tento, não é que eu tento, eu levo mesmo a quem se cruza comigo. Gratidão, porque a mim fez uma diferença na minha vida, mas aliás, foi mesmo uma mudança para melhor em todos os sentidos. Pronto, então tu és uma pessoa que podes partilhar aqui, não é, o antes e o depois, não é? Sim, porque eu vivia como sempre vivi, da forma ou seja, que era consequência das vivências que eu tive na minha infância, claro. Que foram o que foram, e está tudo certo, mas eu vivia sempre num estado de muita ansiedade, eu reagia muito, era muito reativa, eu ficava ferida muito facilmente, era muito fácil eu, ao sentir-me encurralada, chorar, people pleaser, ou seja, eu tinha tanto a necessidade do apego, não é? De me sentir amada, de me sentir validada, de me sentir que pertencia a alguém, a algum grupo, a alguma coisa, que eu simplesmente anulava quem eu era e fazia tudo o que as outras pessoas queriam e buscava validação incessantemente nas outras pessoas, e isso obviamente trazia-me muitas consequências. E trabalhar contigo fez-me realmente olhar para mim, começar-me a conhecer verdadeiramente e começar a cultivar esses sentimentos que eu buscava lá fora, começar a cultivá-los dentro de mim. E aí fui percebendo que não, eu tenho tudo cá dentro. Completamente. Eu não preciso de ir buscar ao outro, eu posso ser eu, autêntica, sem medos, sem vergonhas e ir, mas como tu disseste, é um caminho. É uma jornada. É uma jornada e há altos e baixos e há recaídas e tudo mais, mas o que interessa é continuar. É uma jornada que requer treino, que requer prática diária, que requer aquele tempinho em que nós temos que estar connosco. Sim. Porque senão nós vamos estar sempre a viver em prol do passado e daquilo que são experiências. Porque nós temos aquelas vivências de programação. O nosso cérebro é como um computador que está programado, e que a maior programação é feita por todas as experiências, traumas, vivências na infância, sobretudo dos 0 aos 7 anos, e a partir daí nós somos apenas um padrão e uma réplica do mais do mesmo. E o que se passa é que quando nós estamos nesse automatismo de ação-reação, onde não somos conscientes da nossa vida, quando nós não começamos o nosso dia a co-criar esse dia, não, apenas levantamos sempre do mesmo lado da cama, vamos lavar os dentes, vamos beber o café, e vamos para o trabalho, e já vamos a pensar nos desafios que vamos ter no trabalho, e já vamos em medo, já vamos em frustração.
já vamos em desgaste. E é um dia atrás do outro, um dia atrás do outro, e é mais do mesmo. E nós estamos sempre a viver ancorados em padrões e emoções de experiências anteriores, e quanto mais estamos a replicar com as mesmas emoções e os mesmos pensamentos, eu não sei se tu sabes, Sara, provavelmente sim, porque eu digo isto sempre também nas nossas sessões, que é, nós temos cerca de 70 mil pensamentos por dia e cerca de 90% são os mesmos do dia anterior. É assustador. Então imagina, é mesmo assustador, porque nós temos que pensar que os pensamentos influenciam as nossas emoções, influenciam o nosso corpo físico, influenciam toda a bioquímica que é libertada e vai a cada célula, e influenciam o nosso estado de saúde. E portanto, quando eu começo a tomar consciência dos meus pensamentos, e é esse o trabalho que eu faço na reprogramação mental, e que comecei a fazer em mim, comecei a ver mudanças assim quase no imediato, eu pensei, uau, isto funciona. Quando nós começamos a estar consciente, primeiro, dos pensamentos que nós temos predominantemente e depois substituí-los por aquilo que efetivamente nós devemos estar a pensar, de uma forma mais positiva, de uma forma mais empoderadora, a falar connosco, de uma forma a fortalecer-nos. Porque se nós começarmos a tomar consciência, o que a gente começa a perceber é que os pensamentos são sempre para deitar abaixo. São sempre pensamentos negativos. Na maior parte das vezes, pelo menos. São os que predominam na maior parte das vezes. São pensamentos que te limitam, porque são aqueles pensamentos, é aquela vozinha que tu queres ir fazer uma coisa e tu vais, agora não vou fazer. Não estou suficientemente bonita. Não estou suficientemente elegante. Eu não sei bem lidar com aquilo. Eu vou deixar para fazer no outro dia. E isto opera de uma forma tão inconsciente que uma das primeiras fases da reprogramação mental, quando se passa por este processo, é tomar primeiro consciência dos pensamentos que nós temos. Foi a primeira ferramenta que tu me deste, policiar os nossos pensamentos. Porque começa muito por aí. E depois, quando tu começas a programar intencionalmente aquilo que tu estás a pensar diariamente de uma forma mais predominante, tu começas, pouco a pouco, a influenciar a forma como tu também te sentes, a forma também como tu, as emoções que vão predominando, e as emoções passam a influenciar cada vez mais os teus pensamentos, e os teus pensamentos influenciam cada vez mais as tuas emoções, e inevitavelmente o que vai acontecer é que quando tu começas a trabalhar emoções de merecimento, de amor próprio, de escuta ativa para contigo mesma, de olhares para ti, de estares mais atenta e conectada contigo, tu começas a ter uma modificação, uma alteração nas tuas ações e, inevitavelmente, nos resultados na tua vida e na manifestação daquilo que é a tua vida no dia-a-dia. E passam a acontecer de uma forma quase mágica, sincronicidades, pessoas e oportunidades. E é como se tu entrasses num fluxo natural da vida. Pronto, isto de uma forma muito simples, logicamente. Mas tudo começa por uma intenção, que é por uma observação de tu estares atenta àquilo que tu pensas. E às vezes nestes processos o que acontece é que as pessoas começam, e tu sabes disso, portanto estes processos começam-se por uma observação, com pequenas práticas. Eu sou muito pela simplicidade, por ferramentas práticas, e as pessoas, e por rituais quase, são rituais, são práticas, é disciplina, tem que ser. A reprogramação faz através da repetição de hábitos, e são esses hábitos que depois de repetidos várias vezes, no início até são um bocadinho estranhos, não é? Eu dizer afirmações positivas, ou eu fazer meditação do silêncio, que são algumas das ferramentas que eu vos passo, mas depois aquilo é difícil no início, o corpo não quer estar lá, O corpo resiste, cria resistência. O corpo quer-te na zona de conforto, o corpo não te quer, começa-te a doer tudo e mais alguma coisa, tu achas que o pensamento não para, só que é com o treino, porque é com o treino que tu começas a trazer mão na tua consciência, na tua mente, porque a tua mente, como a própria palavra diz, a tua mente quer-te só na zona de conforto, então ela não...
ela traz-te para uma zona conhecida, ela não quer que tu vais para o desconhecido. E mesmo que o conhecido seja muito mau. Exatamente, porque é um hábito, ela está ali, ela sabe com o que é que pode contar. Então, este trabalho de reprogramação mental e vibracional porquê? Porque quando nós estamos a falar de pensamento, falamos inevitavelmente de emoções, e quando nós falamos de emoções, falamos de vibração. E isso foi um dos maiores insights que eu tive e que me levou a mergulhar neste trabalho. Porque mesmo com todo o conhecimento, mesmo com todos os livros, mesmo com todas as práticas que eu tinha, umas vezes de uma forma mais disciplinada do que outras, desculpa, interrompe-me quando quiseres, mas eu sou apaixonada por isto, então eu vou por aí fora. Eu estou a deliciar-me, vamos embora. Mesmo com tudo isso, se tu não trazes a experiência do teu corpo, se tu não aplicas no dia a dia, quando estás no supermercado, quando estás naquela discussãozinha com o teu colega e tu só te apetece reagir, quando tu não trazes para esses momentos, então não vale de nada, ok? Porque o conhecimento, sim, por si só é poder, mas se tu não o aplicas, ele é só isso. É só conhecimento. Ele tem que passar pela experiência do teu corpo. Tu tens que pôr em prática no teu dia-a-dia. Então, o que muitas vezes os clientes me dizem, porque eu trabalho também com homens, ainda que no maior número, portanto ainda são muitas mulheres a procurar este tipo de terapias e de jornadas, por assim dizer. Para os homens ainda há ali um preconceito. Ainda há. Mas está tudo certo. O que acontece é que muitas vezes os clientes me dizem que mas eu faço aquilo que tu dizes, que sugeres, eu faço tudo. Pois é, e há práticas que eu digo mesmo para fazer no início do dia e ao deitar, tem um propósito, tem uma razão, mas ok, e elas fazem tudo direitinho, e o resto do dia? Pois. E o resto do dia? E o resto, quando os desafios vêm, quando aquela colega ou aquele chefe que nos tira da zona de conforto, que nos faz sentir aquela sensação de injustiça, de frustração, e que é injusto connosco, e a gente só nos apetece reagir e sentir mais do mesmo, não é? Onde é que está o conhecimento? Porque é esse que é o poder extraordinário, que é nós, antes de termos aquela reação, que é o padrão de sempre, nós, espera aí um bocadinho, porque aquilo que o outro me faz sentir é ferramenta extraordinária quando eu aprendo a manipular essa emoção, e manipular é uma palavra um bocadinho, pode ter aqui um preconceito associado também, mas no fundo é isto mesmo, é nós agarrarmos nas nossas emoções e trabalhá-las, e ver que esses grandes atores da nossa vida, porque são aqueles que nos tiram do sério, que nos fazem doer, porque no fundo o que eles nos estão a mostrar é que há qualquer coisa aqui que está para ser curada. Exatamente. Então é uma oportunidade. É uma oportunidade. Tudo na vida tem muito a ver com a perspectiva. Não é aquilo que me acontece, é a forma como eu lido é com aquilo que me acontece. Exatamente. Okay? E não é pôr a culpa no outro. E não é por culpa. Se eu estou a sentir-me ferida e injustiçada, foi ele que me fez. Não, pera. Completamente. Porque se fosse dele, tu não reagias. E nós temos exemplos no mundo de pessoas incríveis. Está-me agora a ocorrer a Oprah, que passou, teve num orfanato, foi abusada, e olha só, isso não a limitou. Aliás, várias pessoas com grande influência neste momento, no sentido de boa influência, pessoas notáveis, com contributo gigante para o mundo, essas pessoas têm histórias extraordinárias de vida. E porquê? Porque elas fizeram das adversidades, dos desafios, o melhor de si. Elas ultrapassaram isso.
elas fizeram daquilo que eram os seus maiores desafios as suas maiores superações. E tu sabes muito bem disso, não é? Sei. Tens um caso de superação extraordinária. Então, gratidão. E eu também sei, e nós falamos muito disso, que é que tu chegaste aos ganhos que chegaste, mas tu poderás falar melhor do que eu, por um estado de consciência, por uma expansão de consciência e por conhecimento que adquiriste e que te ajudaste também a ti, ao teu corpo e à tua mente a passar por todo este processo, não tenho dúvida nenhuma, com muito mais ganho, com muito mais potencial, a sair daquilo que era o suposto esperado por aquilo que os médicos diziam, em termos de recuperação e de reabilitação, porque de facto nós temos uma máquina a nosso favor, que é o nosso cérebro, o nosso corpo, são as nossas endorfinas extraordinárias, que quando nós sabemos falar com elas, e isto também foi uma coisa que eu aprendi, que é saber falar com o corpo e com o universo. Porque o universo não tem uma linguagem, não fala um idioma, o universo trabalha e fala numa frequência. Yes. Então, aquelas emoções que nós estávamos a falar ainda há pouco, que é que o outro nos faz sentir, não é o outro que nos faz sentir, somos nós que sentimos com aquilo que o outro nos diz. Exatamente. E se nós sentimos, se dói, porque repara só, Sara, às vezes é muito interessante perceber que há certas coisas que nos dizem e que até nos poderiam magoar e não nos tocam. Que a gente não se identifica não com nos elas. Identificamos. Não é doem, não é meu, é do outro. Mas há coisas que o outro diz e que dói e que magoa. Então se dói e magoa é porque está em mim. Eu em algum momento, em algum ponto, alguma dimensão minha, eu estou a anuir, a concordar, por mais que me doa com aquilo que a pessoa me está a dizer, aquilo está-me a tocar. Então, quando nós começamos a perceber que o outro, espera aí, se ele me está a fazer sentir assim, se aquilo que o outro me disse ou fez, me está a fazer sentir isto, o que é que me está a fazer sentir? Porque isto também é muito importante, nós tomamos consciência das emoções. É o quê? O que é isto? É medo? É sensação de fracasso? É sensação de incapacidade? É tristeza? É o quê? Porque se o outro me está a fazer sentir isso é porque isso já está em mim. Eu só estou a ter a oportunidade de tomar consciência dessa emoção e agora eu vou ressignificar isto. Sabes o que é que acho muito interessante nisto? É que não é só quando o outro fala connosco ou reage connosco diretamente. Quando nós ganhamos esta consciência, às vezes, isto já me aconteceu muitas vezes, eu vou na rua, eu passo por duas pessoas a conversarem, uma com a outra, eu não as conheço de lado nenhum, elas nem falaram para mim. Só que o que elas falaram, de repente, tocou-me, ou emocionou-me, ou deixou-me zangada, ou deixou-me nervosa. E se nós estivermos atentos, espera lá, esta pessoa, apesar de não ter interagido diretamente comigo, acabou por ser um ator na minha vida, porque está-me a fazer vir à tona qualquer coisa. Sim. E é também uma oportunidade de cura, e é a questão de perceber de onde é que isto vem. Olha, Sara, isso é muito curioso o que estás a dizer. Isso tem muito a ver com uma coisa que nós não temos consciência e que eu ganho muito com a física quântica, com o estudo da física quântica, da neurociência, que é nós somos todos um. Isto é uma frase que se ouve muito. Sim. Nós somos todos um. Mas as pessoas depois no seu dia-a-dia estão muito agregadas a um paradigma que existe, que newtoniano, que tem a ver com Newton, tem a ver com leis de física, que é que sim, somos todos separados. Portanto, aquilo que eu te faço aquilo que eu possa fazer ao outro não me atinge. E não é assim. Porque nós estamos todos interligados de facto. E a física quântica vem mostrar isso muito através de experiências, da influência que uma partícula aqui pode ter a influenciar, ou um átomo daqui, quando é sujeito a algum tipo de condição, influencia o outro lá na outra ponta do mundo. E isto que estamos agora aqui a falar tem a ver com uma mudança de paradigma que leva séculos, mas que começa a estar muito presente, felizmente. E é um convite a sairmos de um paradigma de separação, de estarmos todos separados, para um paradigma de que afinal nós somos todos
estamos todos interligados. Somos todos conectados. Estamos todos conectados. Portanto, e entra também aqui muito outro conhecimento do que é campos, os nossos campos energéticos, portanto, as nossas auras, que se eu falar já há algum tempo, têm a ver com o campo energético que todos temos, e os nossos pensamentos não ficam aqui, não. São emanados, têm uma frequência elétrica, e isto é física, é ciência, que é uma coisa que me fascina muito, porque aquilo que eu pensava enquanto pequenina, que eu sabia que havia para além daquilo que os meus olhos alcançavam, mas que eu não sabia explicar muito bem, de repente eu tenho uma fundamentação. Sim. E a física quântica traz-me essa explicação. Claro que nem tudo ainda é explicado, porque isto é de facto, nós temos um poder infinito, eu acredito muito nisso, mas a física quântica está a propor ao mundo uma mudança. E como é que é possível que as pessoas tenham Wi-Fi, tenham telemóveis, falem de uma ponta do mundo para outra, através de imagens, sem ligação nenhuma de fio, e não percebam que há de facto esta toda a panóplia de tecnologia que assenta nas leis da física quântica. E se formos falar de repente em conexão mental, ou a minha energia influencia a tua, completamente, de repente parece que fecham-se. Não, isso exatamente. Isso é maluquice. É isso mesmo. Então nós temos um campo energético, a nossa mente, os nossos pensamentos, quando aquilo que a gente pensa é emanado para fora eletricamente. Isso é muito fácil ver até quando se faz o estudo, quando se faz o estudo do eletroencefalograma. Portanto, há estímulos elétricos, e o nosso coração é assim, tem um poder gigante, magnético. Okay. E isso está estudado, que o coração é 5.000 vezes. O Instituto HeartMath da Califórnia, que é a matemática do coração, traduzido, fazem estudos extraordinários, é muito fácil de aceder na internet, e eles mostram efetivamente que o coração tem uma capacidade magnética de atração do nosso campo. Então o que é que isto quer dizer? E porque é que isto também foi tão mágico para mim? Porque eu percebi que tudo aquilo que eu pensava, e eu já desde sempre me considerava uma pessoa positiva, ainda que positiva, mas grande parte do meu dia havia inconscientemente pensamentos que estavam em programa e que, portanto, não me permitiam sair ali do mais do mesmo. Mas o grande insight que eu tive foi que, então, espera aí, para além de eu começar a estar muito consciente daquilo que pensava, foi perceber que aquilo que eu sentia ainda era mais poderoso e tinha que estar profundamente alinhado àquilo que eu pensava. Porque aquilo que nós pensamos emana uma forma para o campo de infinitas possibilidades, que é o que a física quântica diz. Tudo é energia, tudo é informação, não há espaços vazios. Esta sala, tudo, se nós tivéssemos aqui um microscópio de que pudesse ver a mais ínfima partícula, a mais pequenina de todas, iríamos perceber que tudo o que está aqui é energia, e tudo o que é energia é informação. Então, aquilo que eu emano de pensamento sai para fora e retorna a mim magneticamente por aquilo que eu sinto. Ok? E quando nós começamos a entrar nestes conceitos, e quando nós começamos a perceber que há uma ciência chamada ciência da manifestação, que diz que nós temos um poder, que a nossa mente, aliada a uma emoção profundamente sincronizada com o pensamento que eu tenho, então eu viro a autora da minha vida, a atriz, arquiteta, o que quiser chamar. Eu passo a ser co-criadora da minha vida, porque eu começo então a trabalhar com o meu pensamento, a trabalhar de uma forma parceira, não é? E também a trabalhar as minhas emoções, no sentido, que emoções é que eu quero sentir? Que emoções é que eu quero sentir? Eu deixo de estar a sentir as coisas assim, apenas de um padrão, daquilo que me foi programado de uma forma do passado, para passar
a viver no aqui, no agora, e eu muito consciente daquilo que eu penso e daquilo que eu sinto, e a todo o momento, não é só no momento em que eu estou a fazer os meus rituais, e que eu estou a fazer as minhas afirmações, que eu estou a fazer a minha meditação, não, é sobretudo, é nesses momentos também, porque esses são momentos de conexão contigo, com o teu eu, com a tua espiritualidade, com as coisas infinitas, que tu fechas os teus olhos e estás no escuro, mas tens ali, é como se tu tivesses um mundo de infinitas possibilidades a que podes acessar. E a tua imaginação é um recurso extraordinário, porque aquilo que tu imaginas, a tua mente não sabe distinguir a imaginação daquilo que é real. Então, quando tu começas a dar estímulos constantes daquilo que é a tua imaginação, com uma vida que tu gostarias de estar a sentir e a vivenciar como se já fosse real, e repara só, o que eu te estou a dizer são conceitos da física, mas já Jesus dizia isso na Bíblia. Ok? Porque no fundo o que a gente está aqui a falar é de fé, de uma fé inabalável, do crer e ser-te-á dado, ainda antes de ter. Então ele já veio trazer uma sabedoria extraordinária dos recursos internos que nós temos e que nós não utilizamos. Mas quando tu começas a brincar com estas coisas e a pôr na prática no teu dia-a-dia, e tu começas a ver sincronicidades a entrarem, pessoas do nada a ligarem-te, que é aquela pessoa que tu precisavas para te ajudar a desenvolver ou trazer aquele insight ou ajudar-te para arrancares com um determinado projeto, ou coisas materiais, assim do nada, tu pensas num carro, adoravas aquele carro, é aquele carro que tu estás já há algum tempo a sentir que era o carro que te faria feliz, e do nada há uma oportunidade com aquele carro, com aquelas condições. Isto nada é ao acaso. E quando tu começas a perceber que não há coincidências e que tu podes efetivamente intencionar a tua vida e pô-la a trabalhar para ti, isto deixa de ser uma sobrevivência para passares a viver a vida no mais alta performance. Mas temos que sentir. Temos que sentir. Por isso é que muitas vezes, mas eu sou positiva. Eu falo isto muitas vezes com a minha mãe. Ela diz, sim filha, eu penso assim. Tu pensas assim, mas não sentes assim. Lá por dentro estás triste ou estás amargurado, ou seja, tu estás a dizer, não, eu estou feliz, eu estou bem, não sei o quê. Mas depois lá por dentro, o sentimento é completamente oposto àquilo que tu estás a pensar. Como o sentimento, como a emoção. Emoção é sentimento em movimento. Como a emoção tem uma frequência, que é essa frequência que comunica com o universo, mas não é só emoção. No fundo, nós temos uma coisa que o Joe Dispenza explica muito bem, que é que nós temos uma assinatura vibracional. Temos uma assinatura eletromagnética, que é composta por o quê? Aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, a forma como eu acho, a forma como eu falo, cria a tua assinatura. E a tua assinatura na totalidade tem uma frequência. É como se isso tudo, o somatório disso tudo, emanasse para fora de ti uma frequência. Tu vibras em determinada frequência. E o universo vai fazer a leitura dessa frequência. Ele vai ouvir essa frequência chega até ele. E ele, que não tem livre-arbítrio, que não vai julgar, vai te emanar coisas, situações, oportunidades alinhadas à mesma frequência que tu estás constantemente a dizer para ele. Então, quando tu começas a ficar consciente dos teus pensamentos, quando tu começas a deixar de ter emoções aleatórias de programas do passado, que é o mais do mesmo, e começas a intencionar as tuas emoções e a trabalhá-las nesse sentido, tu começas a aumentar a tua frequência vibracional e vais emanar para o universo o quê? Se tu começas a pensar positivo, a falar contigo, a ser gentil contigo, quando tu começas a ter pensamentos sempre de te empoderar, de fortalecimento, de superação, de quereres ir mais além, de saíres de zona de conforto e ires, tens medo, mas o medo não te para, não te limita, tu vais na mesma, tu estás a trabalhar em ti uma nova assinatura vibracional. E estás a trabalhar em ti novas emoções, superação, satisfação, reconhecimento, merecimento, amor, alegria. E começas a trabalhar essas emoções de uma forma predominante em ti.
E tu começas a sentir-te melhor. E tu começas a sorrir para a vida de uma forma diferente na mais pequenina coisa. Sim. E tu achas uma moeda de preta no chão e tu não é de ninguém, mas tu baixas, levantas-te e agradeces pela abundância do dia, porque apanhaste um cêntimo no chão que ninguém liga, mas tu olhaste para um cêntimo e reconheceste como a abundância na tua vida. E tu começas-te a programar nas mais pequenas coisas e começas-te a alinhar. E o universo vai receber a tua frequência, a tua assinatura e vai sentir essas tuas novas emoções e vai validar, mandando pessoas, circunstâncias, na mesma frequência que tu estás a emitir. Então o universo apenas é um espelho daquilo que tu és. E quando tu percebes isso, uau, então espera aí, se eu cheguei a esta porcaria de vida, por a frequência que eu emanei, eu também vou chegar ao extraordinário, porque eu vou ser capaz de me reprogramar. E se assim é, se ele responde à minha frequência, então vou já aqui tratar de sair da porcaria para passar a ter uma vida extraordinária. Só que não é fácil. Não. Só que requer disciplina. Sim, consistência. Persistência. Consistência. E acreditares que é possível. E um dos maiores desafios era aquilo que Jesus dizia, que é o crer e ser-te-á dado. Ou seja, acredita antes de teres, para teres. Ser para ter. É ser para ter. Ou seja, é tu ires buscar todas estas emoções, é tu ires buscar o estado de paz, de alinhamento, de harmonia, quando tu ainda estás num ambiente que te traz ansiedade. É tu ires buscar um estado de alegria interna, percebendo que mora tudo dentro de ti e não dependendo de nada fora, quando o ambiente e as condições ainda são aquelas que te trazem a tristeza, o queixume, a depressão. Portanto, é ires buscar dentro os recursos internos para tu sentires aquilo que tu queres sentir, estando nas mesmas condições. Porque o ambiente influencia muito como nós nos sentimos. Só que não determina completamente. Porque isso explica o facto das pessoas que já passaram e às vezes até nascem em ambientes desfavoráveis e são pessoas que se superam e que isso não determina os adultos do futuro. Claro que não. Portanto, mas é importante a gente ter muito presente que influencia de alguma forma, sim, mas não determina. E por isso as pessoas que tu tens na tua vida, aquilo que tu lês, aquilo que tu vês na televisão, aquilo que tu escolhes ver, O conteúdo visual, áudio. tudo é estímulo. Então, o que é que tu estás a beber? É desgraça? É a crise? É a falta? Que tipo de músicas é que tu ouves? É que a de sonoridade é muito gira, mas às vezes a gente vai atrás da sonoridade, mas a letra... É isso mesmo. E está lá a informação, ainda que não tenhas consciência disso. A informação está lá. Então isso tudo te influencia. E quando tu começas a perceber que tudo influencia, pensas, uau, espera aí. Que tipo de estímulos a partir de agora vou querer que me influencie? Eu lembro-me que estava hospitalizada e nos primeiros meses, as primeiras 4, 5 semanas, a dor física ocupava os meus dias. Era impossível para mim me concentrar, era impossível para mim meditar, não só pelo barulho, pelos horários, pelas rotinas hospitalares, mas a dor física não me dava hipótese para pensar em mais nada. Cheguei a uma altura mesmo que andei mesmo obcecada com aquilo e felizmente o universo enviou-me um enfermeiro que me deu assim um abre-olhos e me ajudou a... Não, tu a dor vais senti-la sempre, a forma como tu reages perante ela é que já é contigo. E tu já sabias isso ou não? Já sabia, ele mas só te vai relembrar. Ele só me veio relembrar. A informação já estava dentro de Exatamente. ti. Ele só veio lá, porque em algum momento tu pensaste para ti, não, eu tenho recursos internos. E quando tu, em algum momento, mesmo perante essa dor, tu foste lá, a tua expansão de consciência que tu... Obviamente tu é que poderás partilhar isso ou não, mas de certeza que morava já em ti, porque esse conhecimento já era teu, tu acessaste o enfermeiro que te veio relembrar isso. Então, é esta capacidade que nós temos quando nós vamos para além
do que é expectável, para além do que é esperado, para além do que é convencional. Quando nós deixamos de ser, de sentir, de virarmos vítimas perante o que nos está a acontecer, quando nós queremos sair daí, quando nós olhamos para fora disso, quando nós permitimos ir para o desconhecido, que nós conseguimos aí sim fazer diferente, ser uma pessoa diferente e lidar com as coisas de uma forma também diferente. Mas, e além disso, eu recordo-me que nessa fase, como eu não conseguia meditar, eu não me conseguia concentrar, mas havia duas coisas que eu fazia e isso não dava hipótese, que era, de manhã quando acordava, punha os fones nos ouvidos e eu via aquele áudio, ou aquelas afirmações, mesmo para entrar aquela informação dentro de mim. E à noite antes de me deitar, ouvia sempre uma meditação guiada com visualização. Eu muitas das vezes não conseguia me focar no que estava a ouvir, mas eu sabia que a informação estava a entrar para dentro ao mesmo. E o facto de eu ter feito este processo todo antes do acidente, além de me ter dado, para já eu senti uma aceitação logo muito grande pela situação em que me encontrava. Aquela revolta de porque a mim, não sei o quê, isso não me aconteceu. Eu aceitei muito depressa, ok, estou nesta situação, ok, estou assim, isto vai demorar, ok, está tudo certo. E sempre que eu era abanada quando o médico vinha me dizer mas vais ficar assim, ou a perspectiva do braço é assim, ou não sei o que é assim, e porque o meu médico é muito realista, sempre foi, e nunca me escondeu, ou seja, sempre me relatou tudo, e eu olhava para ele e evidentemente que isto nos abana, mas depois pensei, não pode ser só isto. E tentava sempre pensar, ok, o objetivo final é aquilo, é isto que eu quero, recuperação 100%. É para lá que eu vou. Agora, tentei sempre não criar expectativa, sim, deixar o como e o quando. E o resultado disso foi, eu fui à consulta de ortopedia agora, no início do mês, e além do homem, além do médico dizer que eu sou uma super heroína, olha só, ele diz, vejam isto, inspirem-se nesta miúda extraordinária, que é um orgulho. Ele disse-me assim, Sara, ainda tem caminho, né? Ainda tem caminho para fazer, ainda tem recuperação para fazer, mas ele disse-me, Sara, eu nunca vi uma lesão como a tua, eu nunca apanhei nada disso. E pela complexidade da lesão, eu achava que tu ias mexer o braço, ias fletir o braço 1 centímetro e esticá-lo 1 centímetro da posição do dobrado. Para mim é inexplicável tu teres conseguido tudo o que tu conseguiste até agora. Portanto, tudo o que vier a partir de agora é ganho. Isso tem muito a ver com todos os rituais diários, com todo o trabalho interno de vibração, de sentir, de me visualizar totalmente curada, de sentir as emoções do que é sentir-me totalmente curada. E confiar que há de acontecer, mesmo naqueles momentos em que parece que vem qualquer coisa que nos deita abaixo, que nos desmotiva, há um sintoma novo ou qualquer coisa, mas mesmo perante isso tentar manter a fé inabalável de que vai acontecer no seu tempo, mas vai acontecer. O que tu estás a dizer é de facto muito importante, que é não ter essa expectativa, porque essa expectativa de que é como se tu de repente duvidasses do processo em algum momento, quando as coisas parecem não estar tão bem, não é? E isso tem muito a ver com toda a tua sabedoria e toda a tua experiência antes do acidente, mas é sobretudo, eu acho que é sobretudo porque tu te permites, acima de tudo, acreditar que tu podes tudo, que o teu corpo não tem limites. Ou seja, eu não me limito a mim própria. Portanto, não te limitas a ti própria. Tu não te fechas não te fechaste a uma previsão de reabilitação que te foi dada. Não, tu foste muito para além disso. Tu não te conformaste com isso, não assumiste, não, ok, foi isto que me disseram, eu só vou conseguir ir até aqui. Não. Tu superaste aí porque tu não te limitaste a isso, a um diagnóstico, não te limitaste a
àquilo que te foi dito, e assumiste a tua parte de responsabilização do processo, que é aquilo que muitas vezes as pessoas não fazem. As pessoas, é-lhes dado um diagnóstico e elas entregam-se completamente àquele diagnóstico, e há... Identificam-se com ele. Identificam-se com ele, assumem-no. São a doença. A doença completamente, e é como se fossem altamente... E era uma coisa que me fazia muita confusão, que eu, quando entrei na saúde, percebi que as pessoas desresponsabilizam completamente. Aquilo que o médico diz é aquilo que é para ser, e não há mais margem para nada. E isso é descurar, é negar uma panóplia de recursos internos que nós temos dentro de nós e que nos ajudam a superar coisas insuperáveis, quase. Sim, a questão aqui não é não cumprir o tratamento. Eu sempre cumpri tudo o que me disseram à risca. A questão é que eu sempre fiz foi o trabalho interno de que eu não me vou deixar limitar perante as limitações que me estão a dizer. Exatamente. E depois isso faz com que tragam as pessoas certas. Dentre de todos os terapeutas ocupacionais que existem naquele hospital, porque é que me calhou precisamente aquele? Aquele que puxa por mim a cada segundo. Aquele que eu digo-lhe alguma coisa, ele de repente já está a arranjar, não, espera aí, vamos fazer um exercício assim para te ajudar a trabalhar isto. As tais sincronicidades das pessoas certas, das oportunidades, tudo entra num fluxo do universo. Eu costumo dizer, o universo trabalha sempre a nosso favor, sempre, mesmo em situações muito difíceis. Ele trabalha sempre a nosso favor. Sim, eu sei que este acidente foi ele a trabalhar a meu favor. Eu precisava de parar para ouvir, que eu não estava a ouvir. E certamente eu acho que já estás nessa consciência, mas mais à frente ainda tornar-se-á cada vez maior esta consciência de que eu sou uma pessoa diferente e sou uma pessoa muito melhor do que era. Sim. Não é? E porque inevitavelmente obriga a um mergulho interno profundo. Só o facto de estares imobilizada como tiveste tanto tempo a olhar para o teto, isso é um exercício de mergulho interno inquestionável. Não tens como não ires olhar, como não olhares para dentro, como não ires à dor, como não ires à tristeza, como não ires à luz, como não ires à sombra. Mas isto é altamente, se nós escolhermos fazer essa jornada de uma forma extraordinária como tu fizeste e tens feito até aqui, é altamente transformador e no fim dá tudo certo. E é sempre muito positivo. Sim. Olha, tu deste muitas técnicas, não é? Policiar os meus pensamentos. Eu ainda uso essa. Eu ainda continuo por os meus lembretes aleatórios no telemóvel. Ao longo do dia eles tocam e eu faço tomada de consciência. Tomada de consciência. Mas há outra que eu também continuo a usar diariamente. E eu acho, para mim funciona muito bem, cria a nível de gestão de emoções. Eu queria que tu explicasses a quem nos está a ouvir mais ou menos o que é que consiste a técnica EFT. Emotion Freedom Technique. Olha, o EFT é uma técnica que eu tomei contacto também e gostei muito, porque tudo aquilo que eu passo nos meus processos são coisas que eu apliquei na minha vida e que vi mudança, vi aplicabilidade, vi transformação com isso. Então, o EFT é uma técnica de dissolução, por assim dizer, das emoções, e é uma técnica que é muito fácil de aplicar, sobretudo quando a gente está num momento de pico. E a gente não sai, é quase como um pense rápido do momento, porque é uma técnica que pode ser aplicada, e eu aplico durante o processo todo e dou-vos essas orientações, porque ela de facto transforma, ela dissolve emoções que estão no nosso campo acopladas. Imagina assim, a forma mais fácil de perceber isto é o nosso sistema sanguíneo. Imagina o nosso sistema sanguíneo, mas energético, por assim dizer, como se são chamados os meridianos na medicina tradicional chinesa, que são os nossos canais de energia que percorrem todo o nosso corpo. E o que acontece é que determinadas emoções vão se acoplando nesses vasos e eles depois bloqueiam o fluxo da energia. Portanto, imagina como se
determinadas emoções densas, portanto de frequência baixa, bloqueassem todo um fluxo saudável energético no nosso corpo. E obviamente isso tem consequência, não é? Limita-nos, não nos deixa avançar, bloqueia-nos. Então o EFT, que tem a ver, é uma técnica de tapping que estimula determinados pontos, que é feita só com as pontinhas das mãos, em determinados pontos do nosso rosto, e no início da clavícula também se faz, e também se pode fazer, e também abaixo do nosso braço. E o que acontece é que quando nós aplicamos técnicas, e quando nós aplicamos esta técnica sob determinadas frases, com aquilo que nós estamos a sentir, dizendo aquilo que nós estamos a sentir, falando a emoção que estamos a sentir, às vezes até a situação física mesmo, o nó na garganta, a dor de barriga, o aperto no peito, este aperto de peito que eu sinto, esta nó da garganta, esta ansiedade, e vais tocando nos pontos, o que acontece é que há uma dissolução, há uma dissolvência da energia. Aquela energia deixa de ter força, é como se de repente ela se desvanecesse. Sim, aos poucos vai diminuindo. E é maravilhoso, é uma das práticas muito efetivas no resultado, no momento, e quanto mais praticas, mais apto ficas e mais fácil é. Acaba por ser mais rápido. É mais rápido. Fazermos tipo 5 vezes. É mais rápido. Em 2 vezes a coisa já Eu estou a ler um livro agora, John Donne, pronto, não interessa, não me recordo agora o nome do senhor, é John Dawson, creio eu, que é da Energia à Matéria, creio que é da Energia à Matéria o nome do livro. Ou da Mente à Matéria. Da Mente à Matéria, desculpa, da Mente à Matéria. Eu recordei-me porque acho que já me falaste sobre isso. Eu estou a ler atualmente esse livro, é muito interessante, e esse livro fala da técnica de EFT, mostra de estudos que foram feitos com grupos de controle que aplicaram a técnica, e mostra os benefícios que tem nos processos de depressão, quimicamente no nosso corpo, as alterações. Portanto, estudaram as pessoas que aplicaram a técnica, quimicamente mesmo, os resultados, os estados de humor, sentimentos de bem-estar. Bem, está lá uma panóplia de benefícios descritos extraordinários, e portanto é uma técnica que não se questiona. Eu adoro aplicar. A maior parte das pessoas adora aplicar. Tive só uma cliente que foi um bocadinho resistente porque tinha aplicado com uma outra terapeuta e não se sentiu bem, e depois ganhou alguma resistência. E isto tem a ver com o facto que esta técnica pode muitas vezes desencadear processos de limpeza ao ponto das pessoas terem alguma indisposição, vómito e dor de cabeça. Ok, sim. Pronto, então foi por aí, mas não pode acontecer e não tem mal. É a limpeza que está a decorrer. Eu acho que, mas pronto, as pessoas sentem mal-estar e as pessoas fogem sempre da dor. Eu, por exemplo, eu já tive situações da minha vida em que levei muito tempo a resistir a tomar uma determinada decisão, e quando a tomo, na semana seguinte é como se o meu corpo fizesse uma purga. É diarreia, vómitos, anda ali, e depois de repente estou tipo leve que nem uma pena, mas é o corpo a... Temos que aceitar esses processos com naturalidade também, são processos de limpeza, sim. São processos de expurgação, portanto faz parte, sim. Eu sei que tu tens-me dado muitas ferramentas e estás sempre a querer saber mais, e estás sempre a formar-te e a pesquisar e a procurar. E agora, recentemente, adquiriste mais uma ferramenta que é a análise de perfil comportamental, que eu felizmente já tive o prazer de beneficiar dela. Aliás, este podcast só existe por causa disso. Não sei, queres aproveitar para divulgar e para dizer a quem nos está a ouvir mais ou menos o que é que... Olha, a análise de perfil comportamental é uma ferramenta que eu vou acoplar agora nos processos, e para quem quiser só fazer a análise de perfil comportamental pode adquirir, e depois eu faço uma sessão de análise depois do teste, porque a análise de perfil comportamental foi muito engraçado, porque eu sou muito resistente a esta questão de testes de perfis comportamentais, porque parece que põe as pessoas numa determinada caixinha, e então tens determinadas tendências, és assim.
és esta personalidade. E eu era um bocado resistente a estas coisas, mas vi alguns resultados numa amiga e então fui fazer a formação e apliquei em mim, apliquei e adorei. Vi mudança. E depois é simples, é cirúrgica nos pontos e traz uma nova perspectiva, uma nova consciência às vezes de determinados comportamentos que nós temos. E aquilo foi maravilhoso. Eu pensei, espetacular, quando tu achas que até já vais sabendo um bocadinho de ti, olha só, mais Afinal... isto, mais aquilo, vais tendo outras perspectivas. E então, o que é que consiste? Consiste na realização de um teste de 120 perguntas, que tem uma fiabilidade de 98%, imagina, apoia-se nos análises de perfil comportamental de Jung, e portanto, sem entrar aqui em grandes pormenores, na prática tu respondes àquele teste e aquilo faz-te, dá-te, portanto, um laudo e mostra-te naquelas dimensões que o teste trabalha, que é muito interessante, onde é que tu te encaixas. E depois o que aquilo é de extraordinário é que perante um objetivo que tu tenhas na tua vida, ele traz-te pequenas ferramentas, coisas muito simples, que tu te podes aplicar na vida para beneficiares de determinado comportamento ou reajustar determinado comportamento ao ponto de facilitar a concretização daquele objetivo. Portanto, imaginando, estou-me a lembrar agora que uma das dimensões é introversão e extroversão. Portanto, há uma dicotomia em cada dimensão que é trabalhada na análise. E, por exemplo, eu sou uma introvertida. E uma introvertida, para quem quer falar, que é para quem quer realizar palestras, pode às vezes ser, não é o favorável é que seja mais extrovertido. E porquê? É muito fácil de perceber, porque o extrovertido é uma pessoa que é muito sociável, vai muito para fora, ele organiza-se energeticamente, ele procura equilibrar a sua energia indo para fora. O extrovertido é aquele que depois de um dia de trabalho vai beber um copo, mesmo tanto rebentado, ele vai beber um copo para se reequilibrar, para se reenergizar. O introvertido não. O introvertido é aquele que depois de um dia de trabalho altamente cansativo, ele quer ir para a cama, beber um chazinho, meter-se na cama e dormir. Não quer ouvir mais nada nem ninguém. Porquê? Porque ele reequilibra a sua energia no seu eu, no recolhimento. Então, perante um objetivo, que eu já dei aqui o exemplo, imagina, eu quero realizar uma palestra, um workshop para 120 pessoas, para 200, para 300. O introvertido deverá desenvolver determinadas competências, ou melhor, determinadas tendências, fazer determinados ajustes na sua tendência comportamental para facilitar a concretização desse objetivo. Então, não quer dizer que seja bom ou que seja mau. Não há um objetivo de julgar, nunca. É apenas de reajustar tendências comportamentais para que nós nos tornemos mais capacitados e consigamos, em consciência, ter uma determinada postura que vai ser mais fácil para atingir determinado objetivo, para chegar a determinada meta. Então, é simples, é muito cirúrgico na forma de atuação, e eu acho que é uma mais-valia gigante. Não é extraordinário, porque a gente não muda, a gente acaba perante a situação em que estamos, ok, então tenho que afinar isto para estar apta para fazer esta tarefa. Exatamente. Mas depois eu preciso de outra tarefa que já é mais benéfica, a qualidade oposta. Exatamente. Volta a ajustar com outras ferramentas para estar apta. É isso então mesmo. É extraordinário. Por exemplo, quer escrever um livro, um introvertido, a pessoa que é introvertida pode perfeitamente, eu estou agora a lembrar-me de escrever o livro, mas posso dar outro exemplo. A pessoa que tem uma profissão, que tem que estar em frente ao computador um dia inteiro e que não lida com ninguém, para o introvertido está-se bem. Agora, para uma pessoa que é extrovertida, ter uma profissão em que está agarrado a um computador ou uma secretária sem contactar com ninguém, é uma pessoa que vai te sofrer horrores, vai se sentir sempre completamente desajustada. Sim. Então, antes de nós escolhermos a profissão, toda a gente devia fazer estes testes. Exatamente. E estes testes, tu podes dizer assim, mas isso há muitos testes destes na internet e são gratuitos e tudo, porque este tem um valor associado. E eu disse, pois há. Só que é depois nesta questão da análise e nesta questão de como tu podes atuar
para reajustar e para chegares a determinado objetivo é que está o ganho e a diferença. Porque os testes tu podes fazer em qualquer plataforma na internet e podes saber que personalidade tu tens, seja mais assim ou mais assado. Mas a operacionalização e a aplicabilidade na vida prática, aí é que está o ganho. Então eu estou fascinada com esta ferramenta também. Olha, antes de a gente terminar, eu queria só, assim, se tu podias dar assim, imagina que alguém quer perceber se vive em piloto automático ou não. Ou alguém quer dar o primeiro passo e não sabe muito bem o que é que há de fazer para o autoconhecimento. Que conselho é que tu podes dar a quem nos está a ouvir, que queira, ou agora fiquei curiosa com isto, ou curioso, e quero realmente olhar para mim e observar-me para ver se realmente... Olha, eu poria as coisas desta forma. Para a pessoa saber se tem automatismo ou não, olha para a tua vida. Ver como é que a tua vida está. Estás feliz? Estás realizado com o trabalho? Com a tua relação? Com a tua condição financeira? Tens concretizado sonhos? Se assim é, então ótimo, top, continua, seja de que forma, seja quais forem as tuas crenças, seja que tipo de caminho estejas a seguir, continua. Se o dia é mais do mesmo, sais para o trabalho já com as emoções de sempre, já sais agoniado, já sais triste, já sais com medo, já sais com o sentimento de que mais um dia que aí vem, e em esforço, e só estás a pensar quando é que chega a tua folga, as tuas férias, ou estás a viver muitas dificuldades financeiras, ou estás triste, estás deprimido, ou estás deprimida, estás a viver em piloto automático. Porque viver em piloto automático é não estares a viver consciente de ti. Não estás a viver consciente dos teus recursos. Não é estares a viver sem teres consciência dos teus pensamentos, das tuas emoções e daquilo que tu queres para a tua vida. É não teres uma intenção daquilo que tu queres pôr a acontecer. Porque antes de tudo, nós temos que dar o mote, a intenção, para depois as coisas, o universo trabalhar a nosso favor e nós entramos no fluxo do universo. Então é muito por aí. E há muita gente que me contacta e que diz: o que é que tu fazes mesmo? Olha, eu não sei se isso é para mim, mas o que é que tu fazes mesmo? E eu só pergunto: como é que está a tua vida? O que é que tu precisas? O que é que não está bem? E muitas vezes as pessoas respondem-me que não sabem. Não estão bem, mas também não sabem o que é que não está bem. Sentem um vazio, não estão felizes, não estão completas, não estão inteiras. Falta qualquer coisa. E às vezes não é aparente, não é dinheiro, não é relação, não é trabalho, mas falta qualquer coisa. Porque falta a conexão ao seu eu, à sua espiritualidade. É a mesma coisa que... E eu senti isso muito, era quando eu tentava sempre... imagina o meu curso da minha profissão, não é? Foi terrível tudo o que eu passei naquele curso, o que eu lutei, o que eu estudei, agarrei-me tive o combustível errado, né? Que é provar aos outros que eu sou capaz, apesar de tudo o que... Custasse o que custasse. E o que é certo é que quando cheguei ao final do curso, consegui ficar muito destacada na posição, né? Acabámos 997, eu fiquei em 7º lugar. Mas eu não estava feliz. Eu sentia-me vazia, eu sentia-me oca, eu sentia, ok, é isto? Por isso é um bocado por aí. E nessa altura eu vivia a 100% em piloto automático. Portanto, não vão por aí. Não. Ok, vamos acabar com, antes de eu ajudar-te a divulgar os teus contactos, onde é que as pessoas te podem encontrar, eu faço sempre esta pergunta no final do podcast, que é: imagina que agora tinhas a oportunidade de encontrar à tua frente a Susana de 7 anos de idade. Que mensagem é que tu lhe dirias? Olha, eu diria àquela menina que me vem sempre a imagem, gordachinha, de caracóis, com umas bochechas muito rosadas, para ela acreditar nela, para ela perceber que no fim dá sempre tudo certo. E para ela não ter vergonha, para ela não ter medo, porque é seguro ela ser quem ela é. É isso que eu lhe diria. Este é um mantra que eu uso no meu dia a dia. É seguro.
este foi um mantra que eu me sentei quando comecei aqui a falar, que eu utilizei. Fechei os olhos e tu com certeza que me viste fechar os olhos e disse para mim: é seguro ser quem tu és. Então é isso que eu diria à Susanita, de caracolinhos, gordinha, com umas bochechas muito rosadas. É seguro ser quem tu és. Fantástico. Eu vou colocar nos comentários em baixo o teu Linktree para as pessoas te encontrarem. Sim. Mas podes dizer onde é que as pessoas te podem encontrar? Olha, eu estou só agora a começar assim a dar os primeiros passos nas redes sociais. Nas redes sociais é Instagram. Eu vou-me só focar no Instagram. E portanto, Susana Encarnação, sem cedilha e sem til, com duplo O no fim, portanto, Encarnacal, com duplo O no fim, reprogramadora mental, e é lá que podem estar. E podem ficar, eu vou lançar agora um desafio também para breve, fiquem atentos, porque é um desafio de 21 dias, para quem está a começar, acho que é uma ótima ferramenta, de uma forma simples, muito prática, começarem o vosso dia. Acho que já vai fazer diferença. Eu, se fosse a vocês, não perdi este desafio, porque é uma forma de vocês experienciarem, sim, assim de forma mais leve, mais leve, alguns processos e perceberem as diferenças nas vossas do vidas. antes e depois mesmo. Okay. Obrigada por estares aqui. Muita gratidão. Obrigada, gratidão. A minha avó costumava dizer sempre: tem de haver uma solução. E se estás vivo, existe sempre uma saída. Existe sempre uma forma de te adaptares à situação. Existe sempre uma forma de te energizares. Existe sempre uma forma de ir buscar força bem dentro de ti, em algum lugar que tu se calhar desconheces que tens uma reserva de energia extraordinária. Agarrares nessa força e seguires caminho. Mas é muito importante neste processo que te respeites, que te aceites, que sejas gentil contigo. Isto porque normalmente o que não tens coragem de dizer aos teus amigos, à tua família, dizes a ti próprio sem hesitações. E nós conseguimos ser tão cruéis connosco. E neste processo é fundamental mergulharmos dentro de nós, conhecermos-nos a fundo. E espero poder contribuir com isso, com este podcast. Espero que com estas partilhas, com estas conversas que eu vou ter com estas pessoas, que te inspire, que te acolha, que te abrace. Muito grata por estares aí, por me escutares, por nos escutares. E lembra-te, sejam gentis convosco. Gratidão.